aproveitar para falar do Cantilho. A gente trouxe uma matéria hoje no meu timão, mostrando que a situação dele acaba o contrato em poucas horas, acaba dia 31, nós estamos no dia 29, basicamente aí 72 horas para acabar, menos agora, né? Menos de cerca de 60 horas para acabar o contrato dele. É um contrato de empréstimo. Por que é o contrato de empréstimo? O Corinthians fez em 4 parcelas o pagamento do Cantilho e fez só de empréstimo. Por quê? Porque na época o Júnior Barranquilla estava com frescura de querer vender o Cantilho, não queria porque achava que o Corinthians não ia pagar e etc. O que o Corinthians fez? Acordou fazer 4 pagamentos e nos 4 pagamentos seria empréstimo. E só depois da quitação da 4ª parcela, junto ao Júnior Barranquilla, os colombianos mandariam a transferência definitiva e ele poderia assinar até o final de 23. Então o Corinthians, quando ele veio, a primeira parcela, $900 mil, o Corinthians foi e pagou. Em julho agora, venceu a segunda parcela de $600 mil, o Corinthians pagou. E agora, 31 de dezembro, vence a terceira parcela de $650 mil. O Corinthians tem que pagar $650 mil. Ele vai fazer um novo contrato de empréstimo até julho de 21. E aí, em julho de 21, o Corinthians paga mais $900 mil para poder, nas 4 parcelas, vai dar alguma coisa em torno de $3 milhões. O Corinthians paga e aí pega o Cantilho em definitivo. Foi uma maneira que o Júnior Barranquilla garantiu o jogador e a tranquilidade de que ia receber as parcelas, para que o Corinthians, por exemplo, não atrasasse como o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, o Corinthians pagou $3,5 milhões, fez o acordo em 4 parcelas, só que começou a atrasar a parcela. E aí os uruguaios ficaram bravos, entraram na FIFA, estão na FIFA lá esperando a 3ª e 4ª parcelas. O Júnior Barranquilla conseguiu evitar isso como? Fazendo com que o Corinthians fosse dando só pedacinhos dele, empréstimo, para poder ter a 4ª parcela em definitivo. Então, repetindo, o Corinthians pagou em janeiro $900 mil, garantiu o jogador por empréstimo. Pagou em julho mais $600 mil e garantiu mais 6 meses de empréstimo. Tem que pagar agora, dia 31 de dezembro, de acordo com pessoas próximas ao Andrés, que eu falei ontem, vai pagar agora já no comecinho de janeiro, para não perder o jogador, porque o acordo se não pagar a parcela, não é que acaba o empréstimo e vai. Não, você acaba e perde o jogador, e perde tudo que você investiu. Então o Corinthians não vai fazer isso. Vai se virar, arrumar dinheiro, dar um jeito e vai pagar os caras. Eu não tenho dúvida disso. Você não vai perder o que você pagou. Vai pagar agora $650 mil, paga a terceira, pega mais 650, pagou a terceira, depois entra a 4ª parcela, mais $900 mil, paga a 4ª parcela para poder quitar isso daí. Então, assim, eu acho que é uma situação normal. Eu entendo o Barranquilla fazer aquilo, porque o Corinthians, o noticiário não era um noticiário tão bom, um noticiário complicado, de dívida, do Corinthians não pagando seus compromissos. Então, os colombianos fizeram isso, fizeram essa maneira de contrato, e você vê que eles fizeram, acho, de maneira certa, porque, por exemplo, os uruguaios do Montevideo Wanderers, nesse sentido, sofreram, estão sem receber aí a 3ª e 4ª parcelas. Se tivessem feito isso, eu duvido que o Corinthians não teria corrido para pagar o Montevideo Wanderers. Então, foi a maneira que o Corinthians acordou para poder ter o jogador. Então, agora a questão é pagar. Você tem algumas horas aí para pagar. Eu não entendi bem, essas pessoas próximas ao Andrés disseram que vai pagar no começo de janeiro, mas até onde eu sei tem que pagar dia 31 de dezembro, porque senão você quebra o contrato, o acordo que você tem de parcelamento e de pagamento das parcelas. Até onde eu sei vai quebrar agora. Então, é uma situação que dá para compreender o lado do Júnior Barranquilla ter feito aquilo, e agora é o Corinthians honrar a sua 3ª parcela e quitar ela para garantir mais 6 meses de Cantilho. Aí sim, na 4ª parcela, mais $900 mil, Corinthians paga e fecha o contrato com o Cantilho aí sim até dezembro de 23. Aí sim fica tranquilo, o jogador passa a permanecer, passa a ser do Corinthians. É a maneira que foi feito o acordo. A gente traz essa notícia hoje pela manhã. Corinthians, então, tem mais 48 horas
um pouquinho mais aí, 60 horas aí para poder pagar o Cantilho. Repito, as pessoas próximas dizem que vão pagar no comecinho de janeiro. Talvez o Corinthians mandou uma mensagem lá, a diretoria do Corinthians, dizendo para o Júnior Barranquilla, ó, eu tenho até 31 de dezembro, mas me dá aí uns 2, 3 dias a mais, porque é recesso ali, virada de ano, é recesso ali numa... eu nem sei direito o trâmite burocrático, mas você tem ali Receita Federal e etc. para jogar esse dinheiro para o exterior. É uma transferência para o exterior, então você tem que mandar para a conta do Júnior Barranquilla, etc. Me dá uns 2, 3 dias a mais aí para dias úteis aqui, para a gente poder fazer esse pagamento, porque é uma virada de ano. Pode ser que eles tenham feito esse tipo de acordo, mas a princípio teria que pagar realmente até 31 de dezembro. É que essas pessoas próximas ao Andrés disseram isso, que pagaria no começo de janeiro, dia 3, dia 4, enfim. Então vamos aguardar, mas deve ter já algum tipo de acordo aí firmado para que o Corinthians não pague até 31 de dezembro, e sim, os 2, 3, 4 primeiros dias ali de janeiro, para garantir o jogador, o que começou muito bem, para mim era o melhor jogador do Corinthians antes da paralisação, volta da paralisação, pega o Covid, o Cantilho nunca mais foi o mesmo, mas eu acho que nos últimos jogos ele já melhorou bem, já retomou bem, já deu aquela oscilada, mas eu acho que voltou melhor e já está pegando o seu ritmo. Acho que a opção no último jogo ele foi banco, mas eu acho mais devido ao fato dele ter tido uma lesão muscular, não treinou durante a semana. O Mancini sabia que depois teria aí 13 dias pela frente sem jogos, então daria tempo dele pegar um ritmo melhor, e o Ramiro tomou o terceiro, e eu não tenho dúvida, ele vai jogar o jogo contra o Fluminense. Para mim, não tem muita dúvida, o time vai ser o mesmo, com a volta do Cássio, tranquilamente no lugar do Walter, o Cantinho no lugar do Ramiro, e o resto do time, para mim, vai ser o mesmo que venceu o Botafogo, vai ser o mesmo que pega dia 13 o Fluminense no dia 13 na Neoquímica Arena, tá? Então, na minha visão, vai ser mais ou menos isso. A galera, a Daniela, por exemplo, não vamos perder o Cantilho. Se o Corinthians pagar isso, não vai perder o Cantilho, basta pagar. Basta honrar o seu compromisso de pagar. Mas eu entendo o que o Júnior Barranquilla fez, de verdade eu entendo, e eu acho que foi uma maneira correta de que o Júnior Barranquilla fez, porque eu acho que no fim da história eles conseguiram o que queria, que era receber as parcelas em dia, porque para os colombianos certamente esse dinheiro faz também muita falta, assim como faria para qualquer time. Só para vocês saberem, na cotação de agora, de hoje, os 650 mil dólares dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais. É um aportezinho substancial, não é pouco.